Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia do Canva Edu Summit, o nosso evento focado em Canva Educação, falando para professores e alunos do Brasil inteiro, diretamente aqui do Space Today Cast, do podcast do Sérgio Sacani, que está recebendo a gente de portas abertas para a gente falar de educação, criatividade, inovação e inteligência artificial. Hoje comigo temos aqui os nossos embaixadores do Canva. Pessoal, se apresentem para o pessoal que está assistindo. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Kelly, professora, sou embaixadora do Canva, também sou Edu Creator, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Olá, eu sou Leandro Lima, sou designer gráfico, sou professor universitário, Canva Creator, embaixador do Canva e também Edu Creator. A gente cria aí para várias artes no Canva voltadas para educação, para professores, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fala pessoal, meu nome é Luan Alves, eu sou designer, Canva Creator e desenvolvo alguns materiais para o Canva e também ministro alguns workshops, cursos e tudo mais para ensinar design tanto para professores quanto para empreendedores nas redes sociais. Então, gente, hoje o nosso papo vai ser muito focado num tema que o Sacani adora, que é inteligência artificial. E eu queria saber dos professores que estão na mesa, vocês estão utilizando o IA para poder auxiliar nesse processo de criar materiais com facilidade? Porque a gente sabe que a vida do professor é corrida, a gente tem pouco tempo disponível e as demandas dos alunos, elas estão mudando cada vez mais, né? A gente precisa criar sempre materiais novos para tornar esses materiais mais atraentes e chamativos para poder capturar a atenção dos alunos. E vocês usam IA na prática? Eu uso tanto a IA do Canva para criar alguns aplicativos para poder auxiliar os meus alunos, né, no caso, para poder orientar até a minha equipe que trabalha comigo para utilizar com os alunos, mas também uso para organizar o meu trabalho. Então, quando eu quero algumas sugestões de adaptação, eu vou utilizando a IA também. Na sala de aula, a Pri trabalha com o público infantil, eu já dou aula em MBA, então na cadeira que eu dou, eu utilizo para tudo. Então, desde a parte da criação do conteúdo, quando eu utilizo o texto mágico para me ajudar a pensar melhor como que aquela aula vai ficar, quais são as possibilidades de criar os slides de maneira diferente, de forma resumida, porque eu estou falando com um público adulto, então eles estão saindo de uma rotina de trabalho, de um dia de trabalho. Se eu for montar aqueles slides chatos, igual a gente tinha antigamente, ninguém vai prestar atenção na aula. E aí a do Canva me ajuda em tudo, porque vai desde o planejamento, criação de conteúdo para aula, até deixar os slides mais bonitos, que sem condições, né? O Canva realmente faz apresentações surreais. E a IA também tem me ajudado a trabalhar com os alunos. Então, por exemplo, a aula que eu dou é de inovação e criatividade. Então, eu utilizo em sala de aula, para que os alunos desenvolvam o projeto da cadeira usando o Canva. E eles também começam a aprender sobre a IA do Canva. Então, vai para vários fatores, atinge várias pessoas e a gente consegue resolver tudo, ganhando muito mais tempo. E Luan, quando você estava estudando, que você falou que é designer, né? Eu sei que você também, além de designer, é advogado. Quando você estudava, você utilizava na prática? Olha, na época ainda estava bem no começo, mas foi uma coisa que me ajudou bastante para desenvolver até no meu TCC, quando eu fui fazer a conclusão de curso lá, do curso de Direito, eu entreguei o material e me ajudou muito a criar os slides, desenvolver o material, as fotos, a melhor forma que eu conseguia dispor ali o texto. Então, assim, a quantidade de páginas, o tempo, até para estudar mesmo o que eu colocaria em cada página para conseguir entregar um resultado final de uma apresentação com o tempo que era necessário. Então, assim, na sala de aula hoje, eu acho que um dos usos que tem mais, né, é para criação de apresentações mesmo. Que os alunos podem usar o Canva ali e a inteligência artificial para criar até as apresentações que eles vão fazer numa feira de ciências, numa apresentação, numa mostra cultural. Então, a inteligência artificial ajuda até nisso, né? Não, sim, com certeza. Uma coisa que a gente sempre fala é da possibilidade de você utilizar o Canva para prototipar quando você está falando, principalmente de negócios, de fazer aquele MVP, que é o produto experimental para você começar a procurar incentivos e ter um produto mais robusto e visível. Mas isso também é possível de você fazer dentro da sala de aula. Dá para você, por exemplo, prototipar um experimento, imaginar um experimento acontecendo, um experimento científico, por exemplo. Como que vocês fariam uma prototipação utilizando o Canva? No caso, eu utilizaria o Canva IA,
colocaria ali um prompt com a descrição desse experimento, o que eu gostaria que os alunos conseguissem perceber, se é um experimento que ele mesmo vai clicar e vai fazendo, ou se eu só quero que seja uma animaçãozinha mostrando, e usando ali o Canva para ele poder chegar até aquele, pelo menos o básico desse experimento para poder mostrar para o aluno, né? E Pri, você pode mostrar pra gente, então, como é que faz para você conseguir acessar o Canva IA? Então, nós estamos aqui na página principal do Canva e você, nessa atualização, na última atualização que nós tivemos, já tem aqui o botão do Canva IA, mas aqui, quando te pergunto o que você vai fazer, qual o design, você tem 3 botões. O primeiro, seus designs, o segundo, modelos, e o terceiro também é o Canva IA. Então, você pode acessar o Canva IA dessas 2 formas, tanto aqui pelo botão, quanto pelo menu lateral. E eu tô achando interessante que dá para você ter já algumas sugestões de coisas que dá para você fazer, né? Tem até, acho que, alguns experimentos com ciência aí embaixo, né? Sim, então, por exemplo, aqui você tem algumas sugestões de templates, ações que você pode fazer. E embaixo vem, veja o que você pode fazer com IA. Então, aqui tem várias sugestões de jogos, de imagem que você pode fazer. O que eu Aqui- gosto disso daí, sabe o que é? É porque às vezes o professor, ele abre, mas é uma página em branco ali, congela. E aí, o que é que acontece? Ele não sabe ou como que utiliza o Canva IA na prática. E essas opções que as meninas estavam mostrando, elas servem até de exemplo para que ele entenda como a ferramenta funciona. Então, às vezes, você vai ali, clica em uma opção que está pré-programada já no Canva, você entende como a ferramenta funciona e pode desenvolver as suas próprias. Por exemplo, eu dei uma aula agora para um colégio. Lá no Eusébio, eu sou de Fortaleza e aí eu moro no Eusébio, eu dei uma aula para as professoras de uma escola lá e tinha uma professora em sala de aula que ela disse que os alunos dela estavam com problema com para aprender tabuada. Ah, Leandro, eles têm muita dificuldade para aprender a tabuada de multiplicação. Então, lá na hora, a gente abriu o Canva IA e desenvolveu um joguinho para que 2 alunos competissem e aí iam ter perguntas para cada um responder, dar a tabuada, e aí esse jogo ia ser capaz de pontuar com o tempo, quem respondeu mais rápido ou não, e no final ele ainda mostrava quem foi o ganhador. Uhum. Então, assim, do outro dia ela já ia chegar em sala de aula com o jogo publicado dentro do Canva e abrir no notebook dela, ia colocar os alunos para brincar e eles vão aprender tabuado ali, que era o problema que ela tinha, de forma totalmente lúdica. E isso aí eu vejo como surreal e a Pri vai mostrar agora mais em detalhe ainda como que dá para fazer outras coisas no Canva IA. E um ponto importante para você que na sua escola você tem, por exemplo, ou tablets, ou Chromebook, ou uma sala de tecnologia, onde você pode combinar com esse professor de continuar o assunto que você já está trabalhando em sala, eles continuarem lá. Ao invés de ser uma aula totalmente desconectada, pode ser já uma aula que você vai passar para ele esse joguinho que fez, essa atividade, e os alunos vão lá continuar. Já um reforço, né, da teoria. E quem sabe daqui a pouco os professores de informática já vão estar ensinando para as crianças a usar o Canva IA para desenvolver os deles, né, também. Muitos, quando o que eu tenho visto é que aquelas redes que liberam a IA, muitos já têm até entrado com esse assunto com os alunos, né? Eles já estão assim maravilhados. Algumas redes não liberam, outras redes liberam. Levando para o campo da criatividade, o professor que ele não tem muita familiaridade a criar esses tipos de materiais, a desenvolver esses materiais com a inteligência artificial, ele pode pedir a própria inteligência artificial para ajudar ele a gerar isso. Então ele entra lá no texto mágico, por exemplo, e vai pedir uma relação para dar uma aula específica. Vamos supor que ele vai dar uma aula sobre vulcões. E aí ele quer fazer uma atividade dinâmica, mas ele não sabe como que ele vai fazer isso usando a inteligência artificial. Então ele pode pedir para o texto mágico do Canva gerar uma atividade específica Sim. sobre o tema de vulcões, e não só uma, né? Ele pode gerar várias. Fala assim, me dá 10 opções de atividades correlacionadas com vulcanologia, com geografia e tudo mais, e o Canva IA vai dar, o texto mágico vai dar as opções para ele. E se você quiser ainda aprofundar mais, ele ainda pode te dar o prompt para você gerar até um joguinho lá no Canva Code, disponibilizar para os seus alunos, e eles vão usar a inteligência artificial ali no dia a dia, Uma né? coisa que a Pri também me mostrando aqui, e já aproveitando o gancho do local onde a gente está, que é no espaço do Sérgio Sacani, no Space Today,
temos aqui um prompt já indicado pelo Canva de como você pode fazer um experimento espacial, né? Que legal. Isso mesmo. Então, eu já cliquei aqui nele e o prompt diz: crie um jogo interativo de exploração espacial em 3D. E vocês vão ver que ele vai programar aqui várias linhas de código. Então, aqui continua o prompt especificando que comece com um exemplo de exploração do sistema solar, mostrando a Terra, a Lua, Marte, e vai aqui descrevendo. Depois pergunte sobre os seguintes. Sobre o seguinte, corpos celestes a serem incluídos, elementos de física. E aqui vem toda essa parte, ele entendeu e começa a gerar aqui o código. E é interessante porque eu não sou da área de programação e ele vai gerar. E depois eu posso especificar se eu quero algo específico, igual aqui mesmo, ele já pede para ele perguntar para o professor, para a pessoa que está gerando, o que ele quer que seja incluído também. E Pri, uma pergunta de você que já está na educação há algum tempo. Como é que você fazia antes de ter a inteligência artificial ao teu favor para criar um material personalizado? Então, normalmente, nós íamos para o papel mesmo, né? Desenhava, usava EVA, assim, no computador, o máximo que nós conseguíamos fazer, assim, sendo professor do primeiro ao quinto, era usar uma apresentação de slide, bem assim, rudimentar, com uma imagem assim, chapada. Então, era bem diferente do que a realidade que nós temos agora, porque né? basicamente agora você fez um 3D interativo, onde o aluno pode clicar, entender da órbita, entender como o sistema solar se movimenta, pode reposicionar para poder enxergar de uma forma ou de outra, ter uma visibilidade completa sobre a órbita dos planetas e dos astros. Então, assim, é um super resultado que você consegue fazer com que o aluno interaja de fato com aquele conhecimento, né? E pensando grande, até usando o Canva Code, se o professor quiser desenvolver uma metodologia de ensino e criar, né, um jogo específico e depois futuramente publicar isso como um site no nome dele, tudo mais, e querer vender, pode até Gerar uma renda. gerar uma renda, monetizar isso. Ele vai lá, cria um jogo através do site que ele ensina especificamente, vamos supor, no ramo da Priscila, que é sobre Libras, né? Sobre a linguagem de Libras. Aí ele vai lá, cria um jogo para a pessoa conseguir fazer os flashcards ou tudo mais. E pode vender isso para outras escolas, pode vender isso para outros professores, ensinar, né? E monetizar através da inteligência artificial do Canva. E antes ele ia precisar de um programador, de alguém que estruturasse todo o site para ele. Agora, com o Canva IA, ele já pode pelo menos dar imagem, né, para os sonhos dele. Assim. É que é engraçado que ainda tem muito professor que parou um pouco no tempo, né? Ainda vive aquela verdade. fase da transparência. Você tinha que trocar a transparência ali para poder passar o material, não é nem do slide ainda. Nós tivemos um papo com o Gustavo Guanabara, Aham. e aí ele estava comentando que em uma instituição, eu não sei se ele estava trabalhando, enfim, uma Aham. instituição há não muito tempo atrás, que ainda tinha retroprojetor, Gente, porque tinha alguns professores que utilizavam transparência, que utilizam transparências até hoje para ensinar tecnologia. Não é nem para ensinar educação básica, é para ensinar tecnologia. Aí você imagina, se um professor de tecnologia às vezes tem resistência à tecnologia, imagina o professor que está lá trabalhando com o ensino fundamental, que está na educação básica e que às vezes não utiliza recursos como esse, não é nem porque às vezes não tem interesse, mas porque não tem estrutura na escola onde ele está para conseguir realizar esse tipo de atividade. E eu observo assim que muitos professores são resistentes, mesmo quando a tecnologia está lá. Aí, mas eu não consigo. Não, me explica de novo. Depois você me explica, eu vou fazer, mas você me explica, senta aqui comigo, se você não sentar junto todas as vezes, aquele professor tem uma resistência. E até nesse bate-papo nós incentivamos os professores a se desafiarem, né? O Canva, ele é bem intuitivo e você vai conseguir, olhando aqui também os nossos vídeos, conseguir avançar. Até porque, gente, quem está aqui no canal do Canva sabe que tem uma série de conteúdos feitos para vocês, para professores, para alunos, para empreendedores, para os mais diversos nichos, mostrando como que você pode utilizar o Canva das mais diferentes formas. Porque eu acho que é importante reforçar para vocês que, assim, mais do que um aplicativo, mais do que uma ferramenta de tecnologia, o Canva é uma ferramenta de criação. Ele nasceu na criação e ele tem esse objetivo de facilitar o processo de criar e criar o que você
você desejar. E hoje em dia a gente cria de tudo, né? Você pode criar apresentações, editar vídeos, você pode criar elementos, você pode traduzir conteúdos, você pode criar programas utilizando a inteligência artificial do Canva. Tem uma série de possibilidades do que você pode criar e vale muito a pena explorar, porque ele está disponível para vocês em computadores, celulares, tablets. Você não precisa ter um computador de última geração para isso, né? Isso mesmo. E pensando agora nesse voltar às aulas que nós já estamos nos preparando, eu separei aqui alguns objetivos da BNCC e eu queria até mostrar aqui para vocês que eu copiei do jeito que estava aqui para poder colocar também aqui no Canva e criar algumas sugestões para essa primeira semana. Então, eu escrevi assim: crie a sequência didática para a primeira semana de aula do terceiro ano, baseado em... E coloquei ali as habilidades descritas na BNCC. E o Canva pensou, aqui ele já respondeu, vou criar uma sequência didática, e ele já respondeu aqui, ó, sequência didática da primeira semana de aula. Eu acho que é interessante, eu lembro que conversando com muito... Gente, só para contextualizar, 2025 nós fizemos uma série de eventos pelo Brasil e a gente teve a oportunidade de conversar com professores do Brasil inteiro. Isso foi maravilhoso para ter a perspectiva do professor brasileiro das mais diferentes regiões. E uma coisa que eu ouvi muito foi: a BNCC é ótima, mas ao mesmo tempo ela é ruim porque me amarra. E aí agora você está me mostrando que eu consigo trabalhar com a BNCC de forma muito fácil, né? Sim, porque ele vai te dar sugestões de atividades que às vezes você mesmo não conseguiu pensar. Ah, essa habilidade aqui, ler, compreender silenciosamente. Como que eu vou trabalhar isso? Ah, não, mas tem essa segunda. E aqui ele vai te dando sugestões, separando já por dia. Ah, no primeiro dia você vai fazer o acolhimento e o diagnóstico de leitura, com tais objetivos, com 5 sugestões de atividade. E como que você vai avaliar? No segundo dia também. Então, isso já é um enorme pontapé para poder começar bem nesse volta às aulas. E ainda dá para pegar essa atividade e pedir para ele te ajudar a criar também, né? Sim, eu até coloquei aqui um outro exemplo, pedindo para ele criar um QVL interativo, que é o quadro de valor e lugar, para que os alunos colocassem o número até dezena de milhar. Então, coloquei aqui esse prompt bem simples e ele aqui criou o quadro valor de lugar, onde eu posso gerar aqui um número e o aluno vai precisar ver qual que é a unidade, vai vir aqui e vai colocar qual que é a dezena. Então, vai trabalhar o compor e decompor também. Então, você pode pedir para o Canva fazer essa atividade, como eu já falei, combinar com o professor de tecnologia, às vezes ele fazer lá, ou então deixar já no cantinho da matemática um computador pronto, que o aluno vai fazer as atividades na mesa e depois vai passar lá. Então, vai depender aí da sua criatividade. E é interessante que, assim, às vezes, apesar da gente ter essa possibilidade de fazer exercícios de compor e decompor com uma facilidade enorme no papel, né? Você pode pedir para o aluno separar isso numericamente utilizando papel e lápis. Você pode montar isso no formato de fichinhas para o aluno ir fazendo isso manualmente. Mas eu acredito que no mundo que a gente está hoje, onde os alunos eles já vêm para a escola com o celular na mão, se você tem o recurso do digital, chama mais atenção até do que um papel e lápis, né? E você consegue passar o mesmo conhecimento de formas variadas. E acaba que o professor que vai ser mais reconhecido é aquele que consegue chamar mais essa atenção, consegue Sim. cativar o aluno ali até por uma simples atividade de sala de aula, né? E antigamente a gente precisava cortar as revistas das nossas mães para poder montar os trabalhos. Hoje em dia a gente já tem a IA do Canva para criar esses elementos, criar as imagens que a gente precisa para entregar um trabalho mais bonito. Aquele que nunca chegou no domingo à noite e falou assim: ô mãe, eu esqueci A de pedir a cartolina e atire a primeira pedra. Porque eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui já fez isso em algum momento da vida, né? E outra coisa, só para complementar, que vocês falaram, que a Pri estava falando sobre o Canva IA, que eu acho muito bacana, é que quando eu peço algum prompt ali que eu esqueci de colocar alguma coisa que é muito importante para o desenvolvimento desse sistema, desse joguinho, alguma coisa que eu quero, ele não continua antes de me perguntar essas coisas que eu esqueci. Então parece que ele leu a minha mente ali e disse assim, ó, mas antes de eu seguir, você quer nesse estilo aqui, tá faltando essa informação aqui para poder seguir. Isso é muito importante, porque você também sabe a potência que a IA do Canva é, e ela vai te ajudar realmente a entregar o melhor resultado. E como a Beca também ressaltou, quando, mesmo depois que ele programa tudo, sem saber uma linha de código, não era assim que eu queria mudar uma cor, queria que ele fizesse de uma outra maneira, entrou um elemento, uma caixa, às vezes aparece
aparece uma caixa ali que você às vezes escreveu no prompt de maneira errada. E aí você tem a possibilidade de ajustar isso em 2 minutos ali. E ela ajusta tudo e te deixa com o modelo pronto para usar. Ele entende algumas especificidades do que você pediu, né? Então, quando você vai criar, por mais que às vezes também, se você tiver já criado e tiver errado, ele consegue gerar outros modelos, né? Modelo 1, versão 2, versão 3, versão 4, pergunta de cores, de fontes. Se você quiser criar algo específico, né? Então, eu trabalho numa escola que ela tem uma identidade visual ali específica. E eu quero aplicar as cores dessa marca lá dentro do meu site, lá no Canva Code, ele já consegue fazer isso também. Consegue. Nessas perguntas, lá na primeira etapa, no primeiro step ali que ele tem, ele já te dá, fala assim, ó, você quer selecionar a cor? Você não quer? Pode ser qualquer cor? Ele já vai entender e vai ler ali a criação com base no texto que você mandou, mas ele encontra algumas lacunas que ficaram ali para criar o seu site. Agora uma pergunta. Supondo que eu sou uma professora que vai utilizar o Canva pela primeira vez. Eu sei que uma das coisas que o Canva é mais conhecido é pelos modelos que tem dentro da biblioteca, modelos feitos pelos Educreators, que inclusive estão aqui na mesa para poder também conversar sobre essa criação de modelos. Eu posso pegar um modelo desses e personalizar do jeito que eu desejar? E a inteligência artificial do Canva pode me ajudar a fazer isso? Eu sei que dá, obviamente, mas eu queria que vocês mostrassem para o pessoal que está assistindo a gente como é que eu posso escolher um modelo dentro da biblioteca e personalizar para o conteúdo que eu quero, ou trocando elementos, adaptando ao conteúdo que eu desejo trabalhar, para fazer, por exemplo, um jogo físico, caso eu não queira utilizar um jogo virtual. Então, eu já estou aqui com o Canva aberto, já pesquisei flashcards, que é uma das formas de você fazer jogos de carta e cartões de estudo. Então, eu vou escolher aqui um template para trabalharmos. Vou escolher este daqui. Abrir, vou clicar em personalizar este modelo e ele já abre o modelo para edição. Vocês vão perceber que aqui eu tenho algumas imagens. Aqui, por exemplo, se eu não quisesse colocar não quero colocar banana, eu não quero colocar pera. Se eu quero mudar aqui, não quero fazer com frutas, quero colocar objetos da casa. Como que eu faço para poder fazer isso? Então, o primeiro caminho é você pesquisar aqui no Canva se tem aquele elemento. Então, vamos supor que você quer objetos da cozinha e quer coisas bem brasileiras, que às vezes no material você não vai achar. Então, se você for pesquisar chama filtro de barro. Isso mesmo, filtro de barro. Filtro de barro eu sei que tem na biblioteca. Tem aqui e você vai poder colocar e ajustar aqui nesse template. Mas vamos supor que não tivesse. Ou que você quer um modelo de filtro de barro que tem aí na sua região que não corresponde à imagem. Deixa eu dar o desafio ao Canva. Será que tem um filtro de barro rosa? Será que ele cria? Então, vamos aceitar esse desafio. Então, vou vir aqui no botão Elementos. E agora nós temos aqui a opção de gerar imagens, que é também o Mídia Mágica. Você pode gerar imagens por aqui ou ir ali no Aplicativos e abrir o Mídia Mágica. Aí, vamos colocar aqui que eu quero um filtro de barro rosa. E vou pedir aqui para ele gerar essa imagem. O engraçado é que a IA do Canva generativa de imagem, ela sempre entrega 4 opções, né? Para Então, você escolher a melhor versão, né? Ele não vai, que nas outras ferramentas, elas criam uma versão. E se não é a melhor, você perdeu ali, né, o crédito. No Canva, não, ele te entrega 4 já para você ver qual a saída melhor. E não tem limite, né, de geração de imagens também, não tem limite diário, você pode gerar quantas você Para precisar. conta educacional, realmente não tem limite. Porque basicamente, gente, uma das vantagens do Canva, da conta educacional do Canva, é que você tem acesso a todos os recursos de inteligência artificial à tua disposição para você, professor, criar o que você desejar. E é uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que se você é administrador de uma rede escolar, de um grupo escolar, ou mesmo professor, quando vai trazer os teus alunos para dentro da tua turma, você pode escolher se esses teus alunos vão ter acesso ou não aos recursos de inteligência artificial, porque a gente sabe que tem algumas limitações em relação à idade dos alunos, o que eles podem acessar, o que não podem. Então, você tem a possibilidade de ter o controle sobre o que eles vão acessar e o que eles não vão acessar, garantindo que eles recebam conteúdo que seja compatível com a idade deles na hora de utilizar a ferramenta, né? Engraçado. E isso é muito importante, né? Porque às vezes o professor acaba pedindo só a conta individual
de educação, enquanto a escola pode ganhar muito mais liberando para toda a rede, Uhum. para liberar o Canva Educação para os alunos, para os professores, né? E aí ter essa camada a mais de segurança, onde a escola consegue fazer o controle. Eu acho isso fantástico, porque a gente tá ajudando a educação, tá ali Uhum. diariamente com eles, fazendo com que eles aprendam cada vez mais. Só ressaltando uma coisa que a Rebeca falou, é que tanto para geração de imagens no Mídia Mágica quanto a biblioteca do Canva, ela tem uma curadoria de elementos que não contém elementos com sangue, com imagem explícita, com nada. Ela é 100%, né, feita ali para todo tipo de usuário, desde que respeite, né, todas as regras da plataforma e tudo mais. Então, o aluno que vai entrar ali, ele pode tentar pesquisar, ele pode tentar fazer qualquer coisa que se não for certo, Autorizado, se não for permitido. autorizado, permitido, ele não vai conseguir, ele não vai ter acesso. É. Então, a inteligência artificial vai gerar alguém, não sei, por exemplo, um ladrão. Não, ele não vai gerar um ladrão, ele não vai gerar nada que fira alguns direitos humanos, nada disso. E nem vai utilizar os dados da escola para poder alimentar a IA também. A IA também. Então, Exato. Eu acho que é uma das coisas que mais é interessante a gente destacar em relação a essa segurança dos dados quando a gente está falando de inteligência artificial é que nós sabemos que existem plataformas onde as informações que você insere na inteligência artificial, elas são disponibilizadas publicamente. Então, os teus dados e os dados dos teus alunos, eles acabam sendo expostos caso você esteja subindo informações sensíveis dentro de plataformas. E no caso do Canva, isso não acontece. Justamente porque os dados sensíveis, todos os dados que você insere dentro da inteligência artificial do Canva, eles estão retidos dentro da plataforma, eles não são disponibilizados publicamente. E isso facilita muito o processo de você ter segurança, inclusive, de garantir que o teu aluno vai estar resguardado, que as informações deles vão estar resguardadas e que qualquer informação mais delicada vai estar protegida, né? E eu quero aproveitar, então, para poder mostrar como que ficaram aqui as pesquisas. Foi um desafio, viu, Beca? Colocar aqui filtro rosa. Mas ele deu algumas imagens aqui dentro do próprio template. Quando nós pesquisamos filtro de barro, né, na cor rosa, ele veio aqui algumas imagens que não foram muito bem. Eu até troquei, coloquei para foto ou para elemento. E nós temos outra opção. Se isso acontecer com você, nós sabemos que nós temos alguns elementos que são muito regionais. Você pode tanto utilizar, vim aqui no botão Mídia Mágica, aqui eu pedi a mesma coisa, o filtro, e ele já deu uma visão um pouco mais tecnológica para esse filtro. Então, nós temos aqui algumas opções. E eu também coloquei a mesma pesquisa, enquanto eles iam falando, eu voltei lá no Canva e pedi o filtro de barro na cor rosa, que veio assim um rosa bebê bem fraquinho. Ele entendeu mais o formato, né? E você pode ir pedindo e ajustando até chegar na imagem que você precisa. Falando como designer e quem está usando muita ferramenta do Canva e outras ferramentas também para criação e para entender mais sobre desse universo de inteligência artificial que evolui assustadoramente a cada dia, quando isso acontece, muitas vezes é porque a gente está falando com ferramentas que são produzidas e elas entendem mais em inglês. Então, o que eu costumo muito fazer, e aí fica a dica para vocês, a gente precisava gerar uma imagem de filtro de barro, que é uma coisa mais regional brasileira, porém, será se tem como... Tem outra forma de chamar esse elemento fora em inglês, em outro idioma, que a gente possa trazer algo que se assemelhe a ele. Então a gente procura termos que a gente possa ter o resultado que a gente quer, mas testando assim, sempre em inglês vai acabar dando um resultado melhor. Por mais que a gente queira gerar algo abrasileirado, vamos dizer assim. Então eu tento sempre fazer isso, buscar referências mesmo em outros sites de como que a gente poderia chamar aquele elemento para poder trazer e criar isso para fazer com que a IA pareça que seja realmente uma coisa mais regionalizada. Uma outra dica também é que quanto mais informações você colocar sobre aquele objeto que você quer gerar, melhor vai ser o resultado final que ele vai te entregar. Então, o que você pode fazer às vezes? Você pode jogar a imagem de um filtro de barro da internet dentro do Canva, e aí você pede para o texto mágico descrever aquela imagem. Aí você copia, adiciona
Isso no as prompt, especificidades no prompt que você quer. Então, por exemplo, eu quero um filtro de barro rosa com linhas brancas e um coração vermelho. Uhum. Aí você vai lá e adiciona naquela descrição ali completa do filtro. Então, assim, é tentar usar ao máximo. Assim como a gente está só tentando fazer uma demonstração mais rápida aqui, pode ser que com uma descrição mais simples ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Uhum. E o que eu costumo sempre falar, quando se fala de IA, sempre vai dar algum errinho ali e você precisa saber como lidar com isso. Então, assim, às vezes não vai sair de primeira o que você quer, às vezes sai perfeito, você não precisa mais nem gastar tempo. Porém, quando a gente está falando de criação, de algo que a gente já pensou ali na nossa mente, que a gente está tentando desenvolver, a gente às vezes fica ali dando um perfeccionismo a mais e é preciso adaptar e trabalhar esses resultados. E aí você vai entendendo, conforme ela vai gerando, o que é que você quer mudar para deixar aquilo da maneira perfeita que você precisa. Então, assim, ela vai ajudar, ela vai chegar no resultado final, mas a gente precisa saber que a gente está lidando com uma ferramenta de inteligência artificial, mas que a inteligência humana é que prevalece. Então, a gente precisa estar ali fazendo esse comando, essa orquestração de prompt para chegar no melhor resultado. E eu acho que essa parte que o Luan falou sobre a regionalidade é o que está batendo, que às vezes a IA não sabe o que é um filtro de barro, né? Não sabe o suficiente. Eu fiz a pesquisa aqui com garrafa térmica rosa. Aí vieram várias opções maravilhosas, ó. Vou clicar aqui vocês estão vendo aqui embaixo que eu pesquisei, garrafa térmica rosa. Ele gerou tanto elementos gráficos, como eu também fiz com imagens e ficaram ótimas. Então, eu vou clicar aqui na que eu escolhi, ou arrastar para cá. Ele vai carregar um pouquinho aqui, a internet está um pouquinho lenta, mas ele vai carregar aqui e a gente vai deixar no tamanho certo para poder utilizar nesse jogo. E, Pri, uma coisa que eu queria perguntar de você, a gente falou, para a gente já caminhar para o nosso fim do nosso papo, a gente falou muito sobre adaptação também de conteúdos, mas eu consigo, por exemplo, criar uma apresentação do zero utilizando a IA do Canva? Sim, é possível ainda lá no Canva que nós mostramos para vocês pedirem, colocar ali o comando para ele fazer uma apresentação. Então, por exemplo, é o nosso primeiro dia de aula e eu quero que ele crie uma apresentação do próprio professor para a turma, explicando a disciplina de matemática, por exemplo, para o 6º ano. E aqui eu vou colocar na opção de apresentação. Então, eu tenho aqui o design, que é o primeiro botão, e o segundo botão aqui, a apresentação. Eu posso escolher qual é o público, vou deixar no educacional, eu tenho casual, profissional e educacional. O estilo, eu posso escolher também aqui o estilo dessa apresentação. Como é matemática, eu vou deixar no geométrico. E o comprimento, se é uma apresentação curta, se eu quero equilibrada, até umas 15 páginas, abrangente, mais de 15 páginas, ou se eu vou escolher. Eu vou deixar numa apresentação curta mesmo. Vou clicar aqui no Enter e a IA do Canva já vai preparar essa apresentação e depois você pode acrescentar as fotos. O livro que nós vamos utilizar é esse. Coloca ali a foto do livro, você pode especificar. Então, basicamente, a gente pode fazer uma jornada aí do professor para ele se preparar para o volta às aulas. Ele pode utilizar o Canva para poder utilizar as orientações da BNCC sobre os objetivos dele do ano, montar o planejamento da primeira semana, a partir das atividades que o planejamento vai trazer como sugestão, eu posso montar as apresentações que vai utilizar em sala de aula e depois personalizar, trazendo elementos próprios para poder encaixar dentro de uma parte que você queira fazer um ajuste, para que ele fique 100% redondo e fique perfeito para a tua volta às aulas, né? É basicamente o estagiário do professor. Sim, é bem completo, não tem mais do que reclamar. Só adicionando uma coisa sobre a parte de edição desses modelos, na lateral do Canva agora, ele adicionou peça ao Canva. Então, se você precisar editar alguma coisa dentro daquele modelo que ele está criado ali e não souber como fazer, não souber como clicar no espaço para trocar a cor ou trocar alguma fonte ou trocar algum texto, você consegue pedir ali do peça-me ao Canva e ele vai fazer a alteração para você. Então, você não vai precisar descobrir onde que clica, onde que vai, o que tem que fazer ali. Ele vai atualizar para você. Então, assim, se tiver azul, por exemplo, o template, e eu quero mudar ele para vermelho, eu posso escrever lá, mude ele para vermelho. Ele vai mudar
todas as páginas, vai atualizar automaticamente ali o modelo na cor que você pediu. Eu achei o Peça-me ao Canva sensacional. Você só pergunta lá, me dá, esse template aqui tá legal, o que é que eu posso melhorar? O título, me dá a ideia de um título melhor, e ele vai lá, sem você sair da tela que você está trabalhando, ele já te responde ali automaticamente nos comentários, e tu já sai de lá com o template feito. Até se você tiver alguma dúvida de onde encontrar algo dentro do Canva, dá para você pedir por lá também. Então, por exemplo, igual a Priscila falou sobre a mídia mágica. Não sei, Priscila, não sei onde encontrar a mídia mágica. Lá, vi lá a sua aula, mas na hora que eu tava criando, eu não sei. Clica lá no Peça-me ao Canva, como encontrar a mídia mágica. Ele vai descrever passo a passo para você onde você vai encontrar aquela ferramenta, onde você vai encontrar aquele aplicativo, ou até mesmo na parte de configurações, né? Se você precisar configurar a sua conta, adicionar alguma informação, mudar alguma informação, lá o Peça-me ao Canva vai conseguir te entregar um resultado bem bacana e satisfatório. Então vamos repromover. O Canva IA é o assistente do professor e o Peça-me ao Canva é o estagiário. Justíssimo, gente, justíssimo. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Queria que vocês deixassem os seus recados finais para os professores que estão assistindo a gente e que estão ainda com um pouco de receio de utilizar a inteligência artificial na criação dos conteúdos. Deixem suas palavras para o pessoal que está assistindo. Então, vou começar, então. Eu quero incentivar você, mais uma vez, a se aventurar. Nós somos professores, nós sabemos do desafio que nós enfrentamos todo dia em sala de aula, mas nós desafiamos os nossos alunos. E é o momento de nós também nos desafiarmos a começar a agilizar um pouco mais o nosso cotidiano pedagógico, utilizando essas ferramentas do Canva, que são especiais para te ajudar. Eu vou aqui pela linha a inteligência artificial, mas a inteligência humana é a que ainda vai continuar prevalecendo. Então, você se abrir, você usar a inteligência artificial no seu dia a dia como um professor, não vai deixar a sua aula pior, não vai tornar você um pior professor, muito pelo contrário, você vai ter mais tempo para investir em estudo, em pensamento estratégico, em planejamentos diferenciados. Então, assim, se você está com dúvida se a IA é para você ou não, abra a mente, dá uma olhada, assiste os vídeos que a gente tem aqui no canal do Canva Brasil, que a gente fala muito sobre o Canva, sobre as ferramentas que a gente tem, você vai ver que é uma coisa super simples, então não tem nada difícil. Você vai ver que a partir de hoje mesmo você já consegue começar a ir testando ali, colocando no seu dia a dia. Eu, na verdade, diria mais, quando você falou assim, se você está na dúvida se a IA é para você, a IA é para você, a IA é para você, é para mim, é para todos nós que temos pouco tempo e precisamos criar mais e precisamos escalar o nosso processo criativo, né? Com toda certeza. E já falando de uma forma mais ampla, para todas as profissões assim mesmo, eu acho que o futuro muita gente fala que a inteligência artificial vai nos substituir. Mas não, eu acho que o profissional que usa a inteligência artificial vai substituir aquele profissional que não usa. Então, quanto antes você começar a entender, começar a estudar e começar a aplicar na prática o uso da inteligência artificial, mais rápido e melhor você vai ficando ali de frente ao mercado, de frente às aulas, de frente aos alunos, até mesmo para a escola. Pô, pensa, você vai se candidatar, né, para uma escola particular e você coloca que é especialista em inteligência artificial. Já vai ser um diferencial muito grande ali para entrar como professor, para ensinar para os alunos e até mesmo ensinar os outros professores daquela escola. Não, com certeza. É igual antigamente, quando tinha o pessoal que usava máquina de datilografar e começou o boom dos cursos de informática. E aí quem tinha curso de informática conseguia emprego e muita gente que era da máquina de datilografar não quis migrar para o computador e a gente já viu, né? A gente já sabe o que é que aconteceu. E aí eu vejo muito isso com a IA. Só que o diferente é que tá tendo isso com uma velocidade 5 vezes, 10 vezes mais rápido do que naquela época. É verdade, gente. Então você, professor que está assistindo a gente, não deixe de se atualizar, não tenha medo da tecnologia, até porque com ferramentas simples e fáceis de você utilizar, você consegue aprender a utilizar a inteligência artificial com muita facilidade. O Canva está aqui para te auxiliar nessa jornada. A gente sabe que a vida do professor ela é muito corrida e a gente precisa de ferramentas que facilitem a vida, para que você consiga dedicar o teu tempo ao que é importante, que é montar o planejamento didático, para que você consiga ter disposição para dar a tua melhor versão de aula e para que você consiga também capturar a atenção dos teus alunos com materiais ricos, porque conhecimento e experiência e expertise a gente sabe que vocês têm, mas com a ferramenta correta vocês conseguem estar sempre atualizando os materiais para estar acompanhando o ritmo da juventude de hoje em dia, que está sempre demandando mais e mais da gente, né? Pessoal, muito obrigada
obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui conversando com os professores que estão utilizando o Canva Educacional. Se você, professor, está assistindo a gente e ainda não acessou a tua conta Canva Educação, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo para você conseguir acessar. Solicita a tua conta individual, leva essa informação que a tua escola, a tua Secretaria de Educação tem acesso também para toda a tua rede educacional conseguir também utilizar o Canva, porque ele é gratuito e ele está disponível para auxiliar vocês a criarem mais, melhor e com muita facilidade, gente. Muito obrigada e boa volta às aulas para todo mundo, gente. Tchau, tchau.